Vamos falar da evolução então? Evidências da evolução. Então o que vai acontecer? Nós vamos estudar tudo que comprove a evolução, tudo que vai evidenciar a evolução. A primeira coisa são os fósseis, tá certo? Então o que é fóssil? O fóssil é qualquer resto, qualquer vestígio de seres que já viveram algum tempo, em algum momento no planeta Terra. Na verdade, o fóssil é a única prova material que os paleontólogos têm na mão, tá ok? Então vamos ver aqui, ó. Se você for estudar ossos, você pode determinar, por exemplo, a idade do animal, há quanto tempo ele viveu, né? Aqueles exames de isótopos radioativos, como do carbono, tá certo? Os dentes, eu posso determinar o que o animal comia, se ele é herbívoro, se ele era carnívoro, o que ele era, tá bom? As pegadas, dá para eu determinar o tamanho do animal através da forma da pata desse animal. Dá para eu saber se ele viveu na água, se ele era corredor, se ele trepava nas árvores, ele rastejava, o que ele fazia. Dá para eu determinar com essa pegada. As pinturas rupestres determinam que o indivíduo, a partir de determinado momento, ele começa a desenvolver a linguagem, sei lá, manual primeiro, né, como se fosse as libras hoje, uma oral arcaica, depois a pintura. Então ele tenta deixar para aqueles que virão depois dele informações a respeito do que ele vivenciou, do que ele fez, de rituais, etc. Então, olha só, ele teve que desenvolver corantes, tintas para desenhar, né? E depois desenvolver as técnicas de pintura. Outra coisa importante, que depois dessas pinturas rupestres, passa aqui para os papiros, ó, né? Os papiros já são papéis, os primeiros livros rudimentares, tá certo? Bom, outra coisa importante de se comparar é essa aqui da comparação dos crânios. Olha, repara como a parte anterior, os ossos da face, eram muito desenvolvidos e a parte posterior do crânio, ó, era pouco desenvolvida. Então, com o passar do tempo aqui, ó, você repara que a parte posterior desenvolve porque o cérebro fica maior, na verdade o encéfalo fica maior, e a parte anterior da face diminui. Então os dentes diminuem em número, diminuem em tamanho também, né? O canino regrediu, certo? E o encéfalo ficou maior. Então demonstra grau de inteligência do animal, tá bom? Outra evidência da evolução é a embriologia comparada. Então, por exemplo, nós que não somos treinados em embriologia, então você repara o seguinte, ó, as fases iniciais do desenvolvimento embrionário quase não tem diferença. Repara que os seres são muito parecidos, né? Um mais gordinho, mais magrinho, mas bem semelhantes. Aí, claro, à medida que eles vão desenvolvendo, vai ficando mais evidente as diferenças entre eles, né? Agora, os seres que são mais próximos na escala evolutiva, eles ainda apresentam muitas semelhanças no decorrer do desenvolvimento embrionário. Então, quem não é especialista nisso, não consegue dizer, ó, esse embrião é do homem, esse é da ave, etc. Fica difícil. Então, embriologia comparada. A próxima seria bioquímica comparada. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, o DNA, né, claro, através de um segmento dele, que seria o gene, gera a produção de um RNA. E esse RNA gera a produção de uma proteína, certo? PTN proteína. E essa proteína aqui vai gerar o quê? Uma característica. Então, quando a gente compara as moléculas, DNA, RNA, proteína, você consegue determinar o quanto aqueles indivíduos são semelhantes, tá? A proximidade deles evolutiva, tá ok? Então aqui, por exemplo, ó, da célula retirou-se o núcleo, isolou um cromossomo, estudou o DNA. Então vou comparar esse DNA com outro DNA. Aqui eu estou comparando proteínas.
Claro que as proteínas foram formadas a partir de uma sequência grande, né? Na qual o DNA foi o código para tudo isso. Então eu consigo determinar ancestralidade comum. Na verdade é o seguinte, ó, embriologia, bioquímica e anatomia comparada demonstram ancestralidade comum, que existe um ancestral comum, tá bom? O próximo é a anatomia comparada, órgãos homólogos. Então presta atenção, a mesma origem originou-se embriologicamente do mesmo jeito, da mesma maneira, porém a função pode ser igual ou diferente. Então presta atenção, por favor, ó. Aqui eu vou citar 4 exemplos: tartaruga, golfinho, homem, cavalo. Esse que está mais claro aqui, ó, é o húmero. Todos têm húmero, ó. Aqui o rádio. Todos têm o rádio. Todos têm a una. Então, ó, os ossos estão presentes, porém numa conformação diferente, porque esses órgãos todos têm funções diferentes, tá? Então, aqui na tartaruga, para rastejar ou nadar, mesmo no golfinho que nada também, mas a nadadeira é diferenciada em relação à da tartaruga. O homem, né, os braços são uma ferramenta incrível, faz várias coisas. No cavalo, as patas dianteiras para correr. Então aqui a gente fala, ó, a origem é a mesma, é igual, porém a função ela é diferente. Mas outros tipos de órgãos homólogos, ó, nesse caso aqui, que também são homólogos a esses aqui, mas eu posso falar assim, ó, no caso do morcego, a asa do morcego e a asa das aves tem os mesmos ossos também, a mesma estrutura, numa outra conformação. Então o que acontece? A gente fala que a origem ela é igual, porém a função não é mais igual nesse caso aqui, ó. Agora a função também é igual. Então esses são órgãos homólogos. E os órgãos homólogos, eles são formados por irradiação ou divergência adaptativa. Então repara, um ancestral comum vai dar origem a diversos tipos de seres vivos, né? Cada um adaptado a uma determinada região ou habitat. Então, por exemplo, ó, você tem aqui, a partir desse ancestral comum, desse mamífero comum, o morcego que é voador, certo? Você tem aqueles que são roedores, você tem aqui um animal grande que hiberna, você tem aqui baleia, leão marinho que são aquáticos, certo? Você tem herbívoros, você tem carnívoros, aqueles que vivem sobre as árvores. Então cada um com uma adaptação, mas todos surgiram de um ancestral comum. Então a gente fala que isso aqui é um caso de irradiação adaptativa. De um ancestral comum surgiram características diferentes, tá certo? Isso demonstra evolução. Órgãos homólogos e irradiação adaptativa demonstram evolução. Porém, os órgãos análogos não demonstram evolução. Então você tem aqui, por exemplo, ó, a rã, aqui você tem o jacaré, aqui você tem hipopótamo. Então você tem um anfíbio, um réptil e um mamífero. Todos eles têm respiração pulmonar, tá? Mas vivem a maior parte do dia dentro da água. Então o que eles têm? Que característica eles têm para poder viver ali dentro da água? Olha, as narinas. A narina fica na superfície. A maior parte do corpo aqui, ó, tá dentro da água, sob a água, mas as narinas estão para fora. Então eles podem fazer as trocas gasosas aqui, ó, uma boa, tá? Então, ó, mesma função, porém a origem é diferente. Então, devido a eles terem essas características, eles podem viver no mesmo lugar. Isso não quer dizer que eles evoluíram de um ancestral comum, pelo contrário, são diferentes, mas que tiveram a mesma característica. Então nós chamamos isso de convergência adaptativa ou evolução convergente, né? Então, ó, seres diferentes que acabam tendo uma mesma característica. Então isso é bem diferente dos órgãos homólogos.
tá bom? E para terminar aqui, órgãos vestigiais. Presta atenção. São órgãos que nós temos, os resquícios, o vestígio. Nosso organismo não é funcional, mas um dia pode ter sido funcional ou ainda é funcional em outro grupo de mamíferos. Por exemplo, aqui, ó, o apêndice não é funcional na espécie humana, mas nos ruminantes é. O osso cox, ele é a cauda dos macacos, por exemplo. Alguns humanos, ó, nascem com essa malformação, ó, a cauda aqui, ó, certo? Bom, a musculatura que movimenta a orelha, nós não precisamos disso, mas outros animais movimentam as orelhas para escutar melhor. Essa prega que tem aqui no cantinho do olho, nossos olhos hoje fecham nesse sentido, ó, as pálpebras fecham nesse sentido. Muitos animais, inclusive aves, fechavam nesse sentido. Então vai e volta. Por isso a gente tem essa membrana vestigial, né? Eu pus esse cidadão aqui para demonstrar pelos, né? Os pelos nessa região aqui, ó, ajudam em alguma coisa? Não, nada, né? Mas em outros mamíferos é importante para manter a temperatura. Eu não coloquei aqui também o dente ciso. Alguns têm, outros não têm. Não coloquei aqui também, ó, o canino, né? Os caninos. Os caninos diminuíram.